Alô, alô, boa tarde, salve, salve! Mais uma edição dos Donos da Bola no ar aqui na tela da Band. Boa tarde a você, seja bem-vindo até as 2 aqui na tela da Band. Com Dimar Oliveira, minha fiel escudeira, comentarista da Rádio Band News FM, e com Cadu Doné, comentarista dos Donos da Bola. Daqui a pouco tem o conselheiro do América também, Afonso Celso Raso, nosso convidado, daqui a pouco estará conosco aqui nos estúdios do Donos da Bola, ok? Você pode seguir e, inclusive, enviar a sua mensagem para o @ Os Donos da Bola MG e também no facebook.com/Os Donos da Bola. Bom, um jogo que parou a cidade, né? Antes da bola rolar, torcedores já faziam muita festa nas ruas e no entorno do Mineirão. Até o incrível Hulk apareceu no Gigante da Pampulha. Confira. Animação que começa cedo. Bem antes do jogo, uma multidão já ocupava os arredores do estádio. O Brasil representado no verde e amarelo e também por outras cores. Rio Branco de Andradas veio representar a torcida do Brasil? Sem dúvida, estamos aqui para representar o Brasil e bem. Eu represento São Paulo com a camisa do Brasil. Sempre quando eu venho com a camisa do Grêmio, ganho mesmo. A camisa do Brasil ficou em casa. Hoje a gente veio representar o Botafogo, mas torcendo sempre pelo Brasil aí. Palmeiras é Brasil. E se é Brasil e tem futebol, a alegria não pode faltar. Até o rival arriscou um samba no pé. Em minoria, os uruguaios viraram atração. Fotos históricas para deixar de lado a rivalidade. Até quem nem nasceu já estava na torcida pela seleção. Os ídolos brilhavam antes mesmo de entrarem em campo. Aquecimento para um jogo decisivo, esperança de um final verde e amarelo e feliz. Brasil, Brasil, é brasileiro! Brasil, 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 Brasil! Bom, a gente vê aí o pessoal fazendo a festa, e quem foi para fazer a festa e quem foi também para a manifestação foi muito bacana, né? Os vândalos que não. Mas isso é outra história que a gente conta daqui a pouco, porque agora a gente vai ver o que aconteceu dentro de campo. Aliás, não foi fácil, né? Valeu pela classificação da seleção brasileira. Teve muitas, mas muitas dificuldades para vencer o Uruguai lá no Mineirão. Só que o gol salvador saiu aos 40 minutos do segundo tempo, escorando um cruzamento da esquerda lá na cobrança de escanteio do Nilmar. Paulinho foi o cara e o Brasil venceu. Confira aí. Cantar o hino nacional depois que a música para virou uma marca da Copa das Confederações. Em Belo Horizonte, mais uma vez, foi de arrepiar. Quem nos colocou na vitória foi o torcedor. No início, o jogo foi complicado para o nosso lado. O Uruguai surpreendeu com pressão no campo brasileiro. Criou muita dificuldade e teve a chance para marcar. Escanteio cobrado, pênalti marcado. Davi Luiz em cima do Lugano. É brincadeira. Daqui eu vi, Luciano. Júlio César foi demais. Bateu, defendeu! Fico feliz no momento importante na partida de ajudar a seleção, porque realmente lisonjeado naquele momento, o Mineirão todo gritando meu nome. A defesa deu moral, começou a reação. Do outro lado, Forlan também assustou. O tempo foi correndo como os jogadores e as coisas se equilibraram. Lentamente, a maré foi virando para o nosso lado. Um lançamento perfeito, um toque preciso e a finalização de quem sabe fazer. Para o Brasil! Para o Brasil, Fred! 0 para a seleção do Uruguai. Tem jogo que você chuta certinho e a bola não entra, ou o goleiro pega, bate na trave. Então a fase voltou a ficar muito boa, graças a Deus, não só a minha, mas da seleção inteira. O começo do segundo tempo foi cruel. Erro, indecisão e aconteceu o empate. Cavani faz o gol para o Uruguai. Num bate-rebate na zaga do Brasil, ficou com Cavani, que bateu no canto direito do Júlio César, empatando para a seleção uruguaia.
golpe foi duro e recuperar a vantagem não foi fácil. A virada uruguaia esteve perto de acontecer. Foram dramáticos os momentos finais. Uma nova explosão aconteceu depois desse escanteio. Levantou na boca do gol. Aí foi segurar mais uns minutos e comemorar. Terminou! Ganhou o Brasil! Ganhou o Brasil! Classificou seu Brasil! Feliz por ter dado mais um passo, ter conseguido levar o Brasil a mais uma final, e a gente espera poder encontrar o carinho do torcedor do Rio de Janeiro que nos incentiva até o final. Agora falta conhecer o adversário da grande decisão. Espanha e Itália jogam nesta quinta-feira. Atingimos sim os objetivos. O maior objetivo agora é ganhar a final, independente de que de jogar contra A ou contra B. Muito bem, agora o que me chamou a atenção nesse jogo de ontem, especificamente, foi a análise do jogo como um todo. O que eu quero dizer com isso? Se você analisar o jogo, você vai dizer, o Brasil jogou mal, né, mas venceu no sufoco. Quem ama as estatísticas vai ver que as estatísticas apontaram números extremamente favoráveis à seleção brasileira, inclusive apresentados pelo Filipão. Ou seja, essa análise do futebol baseada em números é muito chata, é uma opinião minha, é muito chata, porque ela não condiz com a realidade do jogo. Qual o comentarista, Dimara, de rádio aqui de Minas Gerais, que foi o grande nome do rádio mineiro? Qual comentarista? É. Eu gosto... Não, o Oswaldo Faria. Oswaldo Faria, né? Que é o... Ele analisava o futebol falando a linguagem que o povo gosta, né? E, inclusive, parece até que alguns narradores usavam isso, né? Que foi do Esporte da Bandeirantes também, não só da Itatiaia. Trabalhou aqui, exatamente. Lógico. Trabalhou aqui no é um dos meus Minas Esporte por muito tempo, né? É verdade. E outros também que passaram aqui, vamos citar os que passaram pela casa aqui, eles analisavam futebol. Futebol não tem muito segredo para analisar. Então, quando você começa a ver muitos detalhes e muitas coisinhas baseadas nos números, fica muito chato. Eu estou dizendo isso naquela resposta que o Filipão deu a alguns críticos, né? A seleção é faltosa, isso foi, inclusive, serviu de pauta para a gente aqui, numa discussão pesada sobre a questão de ser, quando o Paulo Leite aqui esteve, sobre a questão de ser faltosa ou violenta. Nenhuma nem outra. Nenhuma nem outra. Né? Se o Filipão pede para o Oscar, o Neymar, fechar espaços, eles não são homens de marcação, fatalmente eles vão fazer uma falta ou outra. Ontem os números apresentaram 10 faltas a mais para o Uruguai, né? O Brasil com mais posse de bola, praticamente o dobro de toques, de passes durante o jogo. Roubada de bola maior. Como é que você vai analisar uma questão dessa, Dimara? Olha, eu acho que futebol, e eu concordo com você, é simples de analisar. Eu não acho que ele tem que ter esse conteúdo todo. Isso é muito importante para o treinador, para a comissão técnica, para quem está avaliando o jogador individualmente, né? Esse cara tem mais posse de bola, esse cara, ele tira mais a bola, ele rouba mais. Isso para o treinador é eficiente, porque você sabe quem que você vai estar colocando. Agora, eu acho que a análise do futebol é uma análise mais simples. Eu acho que a gente viu e acompanhou um Brasil extremamente nervoso inicialmente no jogo, que é normal, né? Por uma equipe inexperiente ainda. E aí o pessoal fala assim, nossa, mas tem o Júlio César, tem o Fred, os caras jogam na Europa. Mas em termos de seleção, no coletivo, essa seleção fez até muito, pelo pouco tempo que eles estão juntos. Mas veio do Mano. Mudou a filosofia, mudou a história, ela tem a presença do Fred, tem a presença do Júlio César, tem algumas situações que são completamente diferentes. E acho também que as pessoas têm mania de ver só o ruim, só o que não deu certo, só o que não foi bom. Essa seleção está sendo preparada para a Copa do Mundo. Muita gente dizia, ela não passa da primeira fase da Copa das Confederações e passou por um conjunto. O Luiz Felipe Scolari foi extremamente transparente ontem ao dizer, essa seleção não jogou nada. A gente agradece demais a torcida que empurrou e acho que foi isso. E ele visualizou isso muito antes, porque ele pediu esse apoio muito antes. Ele sabia que o Brasil estava nessa condição. O futebol você vence com técnica, com tática, com transpiração, mas com inspiração também. Né? Se você disser que não funciona, aquele negócio do hino, jogadores cantarem um hino, o Filipão ter um discurso de pegada, um discurso forte antes do jogo na pré-eleição, quem disser que isso não tem resultado, está equivocado, porque tem, né, Cadu? Porque tem. Se o Filipão é ou não é um grande técnico é outra história, mas que ele
encaixa muito bem no comando da seleção, isso é fato. Boa tarde. É isso aí, Everton. Boa tarde a você, boa tarde a todos os telespectadores. O Brasil ontem, de fato, não fez uma boa partida taticamente e tecnicamente. Acho até que foi a pior dentro da Copa das Confederações, apesar de, como você disse muito bem, os números todos foram favoráveis à seleção brasileira. Eu lembro alguns de cabeça ali, porque a FIFA sempre manda as estatísticas pra gente, quem está trabalhando nos jogos. Mais de 60% de posse de bola, contra 30 e poucos do Uruguai. Mais faltas, como você falou, e além disso, faltou dizer muito mais finalizações, que é outro número que todo mundo sempre olha. Então, apesar disso tudo, eu acho que o Brasil não fez uma boa partida. Agora, na raça, na vontade, acho que o Brasil teve o mérito, sim, de ganhar e acho que pode ser até um divisor de águas para esses meninos, porque a seleção tem muitos meninos, sobretudo do meio para frente. Isso. Ali atrás tem uma turma mais experiente, o Daniel Alves, o Júlio César, o próprio Thiago Silva, que não tem uma idade tão avançada, mas que já está na Europa há algum tempo. Mas do meio para frente a gente tem como referência o Oscar e o Neymar, que são jovens, né? Então acho que pode ser um divisor de águas nesse aspecto aí do psicológico mesmo, dos meninos virarem homens, aquelas coisas assim, porque o Uruguai tem um time muito cascudo, né? Sim, pode não ser tão bom tecnicamente. É o time mais velho dessa Copa das Confederações. Cavani, esses que é só cara média de 28 mesmo. anos, né? Isso, é a média mais alta contra a média mais baixa. Isso foi o jogo de ontem. E quando a gente fala assim, dessa experiência, né, Cadu? A experiência, ela chega com o tempo dos jogos da seleção mesmo. É a história. Esses meninos foram meio que colocados no fogo, numa substituição a situações que o Brasil não podia contar com outros jogadores. Incrivelmente se perderam aí no contexto da carreira e ao longo desses últimos anos, e você teve que refazer uma situação ali na frente. E por isso que a gente fala, e essa inexperiência também, Everton, é que traz esse nervosismo inicial de ter que resolver uma situação. Mas eles vão ter esse tempo. É importante salientar também que para a Copa do Mundo do ano que vem, o Neymar, que é o principal jogador da seleção brasileira, e é mesmo, ele não está no mesmo nível do Romário em 94 e nem do Ronaldo em 2002. Né? Que foram caras que ganharam a Copa para o Brasil. Naturalmente tiveram outras peças importantes, mas foram caras que chamaram a responsabilidade. Os caras chamaram a responsabilidade, foram lá e resolveram. O Neymar ainda está cedo para se falar isso dele. Agora ele tem um ano, né, para trabalhar no Barcelona, para buscar essa experiência, para buscar um pouco mais de cancha, de cabedal, como diria aquele antigo locutor, para tentar trazer o Brasil ao título. Nós três que conversamos muito aqui sempre do conteúdo da TV a cabo, a gente que sempre assiste aí nas horas vagas, eu tô lembrando sempre que o PVC tem destacado uma coisa muito interessante que eu não tinha parado para pensar, que grandes jogadores da história do futebol brasileiro, com exceção do Pelé, o Ronaldo não conta porque ele foi muito novo, mas não entrou como titular. Não entraram como titular na seleção brasileira, sendo donos do time como o Neymar e o Oscar. O Romário entrou um pouquinho acima de 21 anos, o próprio Mauro Silva, Dunga, todos, Bebeto. Então ele tem razão nisso. E é por aí, acho que o Neymar, já tem experiência de Libertadores, já tem experiência de brasileiro, mas acho que esse ano no Barcelona vai ser um diferencial. E a gente até vai aprofundar aqui ao longo do programa em algumas questões individuais, mas só para já dar uma palhinha, 2 jogadores têm me incomodado ao longo dessa Copa das Confederações. Aí, não só com relação ao jogo de ontem. O Hulk, sinceramente, não dá mais para ser titular da seleção brasileira. Sempre gosto de ressaltar o seguinte, é um bom jogador. Não é o perna de pau que muita gente fala. Mas não é para ser titular da seleção brasileira. Para mim é simples assim. Tanto o Bernard quanto o Lucas são melhor do que eles. Melhor que ele. O Hulk ele se encaixa nesse sistema do Filipão por aquilo que a gente disse aqui algumas vezes. De ser forte, de ajudar na marcação. Forte na bola, chutes de meia distância, um jogador muito forte fisicamente. Uma alternativa diferente, né? Uma alternativa diferente, mas ele não pode ser, na minha opinião, e acho que a do Cadu também, da Dimara, ele não pode ser uma alternativa de saída do time brasileiro. Acho até importante ter ele no grupo, porque você tem o Neymar, que é franzino, o Oscar, que é franzino, o Lucas, Bernard, todos jogadores habilidosos de velocidade, de drible. Beleza, tem um o Hulk lá para dar uma coisa diferente quando for necessário, mas não para ser titular. E o outro cara que eu ia mencionar aqui, o Oscar, nos últimos 2, 3 jogos está sumidaço. Também não apareceu. Não está aparecendo muito. Para o que foi concedido a ele, né, que é a armação desse time, ele realmente não vem aparecendo. Muito tímido, escondendo. E os jogadores, quem esteve lá dentro, diz que é exatamente por aí. Quando o jogador sente a responsabilidade, ele se esconde atrás da marcação. Não estou dizendo que isso, de fato, é o que está acontecendo com o Oscar. Mas ele se esconde um pouco do jogo. Tá e ontem, né? com 30 minutos de jogo, você não via. Ele não aparecia para resolver o problema. A gente vai falar mais de seleção, de te interromper, até porque o Juvenci está me chamando aqui para uma questão interessante. A gente falou da festa do torcedor, daquele que foi ao estádio, tanto fora como dentro do estádio. A gente falou do jogo,
Mas agora a gente vai falar das cenas lamentáveis, né? Mais uma vez, bandidos infiltrados mancharam o protesto pacífico dos belo-horizontinos. Ontem, mais uma vez, enfrentaram policiais e deixaram um rastro de destruição na Avenida Antônio Carlos e na Praça 7. A destruição provocada por um grupo de vândalos se espalhou por Belo Horizonte. Lojas depredadas com pedras e fogo. A polícia ocupou alguns locais para evitar saques. Este aqui foi um dos pontos de maior confronto entre a polícia e os manifestantes. A rua ficou coberta de pedras que os vândalos usaram para atacar os PMs. Aqui na frente, os tapumes que os comerciantes colocaram para proteger as lojas foram arrancados. E este carro foi retirado de uma agência e incendiado. Eles também colocaram fogo neste caminhão e neste carro que estava em uma concessionária. Isso é bandidagem. Bandidagem. Não é negócio passeata nem nada. Pedir paz é paz, mas não é assim essa bagunça igual o pessoal faz, não. O confronto entre manifestantes e PMs começou depois que um grupo tentou furar o bloqueio de segurança próximo ao Mineirão, onde jogavam Brasil e Uruguai. A polícia revidou com bombas de gás lacrimogêneo. Manifestantes ocuparam esta avenida que dá acesso ao estádio. Atacaram lojas com chutes e pedradas. Colocaram fogo em vários pontos, invadiram uma concessionária e saíram arrastando um caminhão. Este rapaz ficou pulando em cima do veículo. A polícia reagiu com mais bombas. Este homem teve o olho atingido. O manifestante caiu de um viaduto e foi levado para o hospital em estado grave. Depois de quase 3 horas de confronto, a situação aqui perto do Mineirão começa a ficar mais tranquila. E agora, a gente observa lá na frente, as viaturas começam a seguir em direção ao centro, para onde os vândalos estariam seguindo. E desse outro lado, os policiais também começam a avançar para controlar a situação lá na frente. Uma parte dos vândalos se espalhou pela Praça 7, no centro da capital mineira. Assim que a PM chegou, houve correria. Bombas foram atiradas. E começaram as prisões. Este grupo estava com uma mochila com pedras e uma marreta. A operação terminou com os PMs ocupando o centro da capital mineira. E, lamentavelmente, esse rapaz que caiu do viaduto morreu horas depois, né, e a gente confirmou, inclusive, na Band News, houve a confirmação horas depois, e depois se estendeu para as outras rádios, outras emissoras, redes sociais. Então, fato lamentável. A gente recebe hoje, com muito orgulho, né, e, de fato, uma satisfação muito grande, Afonso Celso Raso. Todo mundo que, quando se fala de Afonso Celso Raso, né, a história dele se mistura também com a história do grande América, que vai tirar o Internacional da Copa do Brasil, hein, Dunga? Sei que você está assistindo o programa aí, vai tirar. Afonso, prazer recebê-lo aqui. Eu acredito que o senhor tenha ido ontem ao Mineirão e ver essas cenas que nós estamos vendo realmente dá medo, e pelo menos a mim causa um certo medo. Ao senhor, pela experiência de vida e por conhecer de perto o futebol, isso tem uma história também misturada com o futebol, né? Porque parte do que o pessoal está buscando e reclamando aí é exatamente das altas cifras colocadas. Como é que você avalia essa situação? Prazer recebê-lo. Boa tarde. Na verdade, a manifestação é legítima e a gente torce por ela para que dê certo. Acabar com a corrupção no país seria uma maravilha. Difícil, mas seria uma maravilha. Em relação a essas cenas, a gente tem tristeza. Tem hora que eu fico pensando que a nossa polícia está muito branda em relação a vândalo e badianeiro. E uma coisa é uma manifestação, a outra é isso que a gente está vendo aí. Verdadeiro absurdo, a dilapidação do patrimônio público e privado, sem que a polícia tome uma participação mais ativa. É a única coisa que eu lamento. Dimara, a gente mais uma vez, né, desde o início dessas manifestações, a gente mais uma vez destaca aqui o papel da insanidade desses caras aí, que são bandidos, né? E ontem mais uma vez, só que as de ontem foram piores. As cenas de ontem foram muito mais agressivas. Quem esteve próximo a isso aí, diz que realmente foram cenas horripilantes.
As imagens mostram. Você acha que, de fato, a polícia agiu, assim como o Afonso Celso Raso disse, a polícia agiu com muita tranquilidade diante de um problema tão grave? As explicações vieram ontem mesmo, né, do comando do policiamento da capital, dizendo que o número de manifestantes do bem, vamos colocar assim, né, ou seja, os manifestantes que realmente estavam na rua para reivindicar aquilo que eles estão reivindicando e que tem sido uma vitória, porque você acompanhar ontem o Senado votando as situações importantes que ele votou, ou a Câmara dos Deputados votando as situações que ele estava votando numa quarta-feira de Jogo do Brasil, foi uma coisa que eu acho que é inédita nesse país. Há quanto tempo a gente não ouve falar nisso, nesse trabalho efetivo? Então, ou seja, as reivindicações estão trazendo uma nova performance dos políticos. Eles têm falado muito pouco e têm feito muito mais. Então, já são vitórias. E o policiamento da capital explicou que, diante do grande número de manifestantes de forma pacífica, houve um receio de que, se houvesse uma situação mais efetiva da polícia, alguém que estava lá para o bem pudesse sair ferido, machucado, enfim. Então, essas foram as explicações. A gente só acha o seguinte, que quem está lá mesmo na paz, na tranquilidade, para reivindicar essas tomadas de posição que a gente está vendo de forma grandiosa no Brasil político, no Brasil social, no Brasil econômico, que se afastem deles. Né, que deixe fazer com que a polícia possa agir, que ela consiga visualizar de forma mais clara quem realmente não está fazendo a coisa dessa forma. Mas o que chama a atenção, e aí o Cadu pode falar também, é que os manifestantes, aqueles que buscam realmente o bem, uma grande virada, principalmente na política do Brasil, eles se afastaram. Eles se afastaram. Só que ontem o número de bandidos também foi maior. Muita gente se infiltrando. E os que foram detidos, acredito até que hoje já estejam todos na rua, e se hoje acontecer mais uma manifestação, eles farão a mesma coisa, né? Já está na hora de acabar com isso, né, Cadu? Eu acho que uma coisa diferente que vem acontecendo nos 2 últimos dias de manifestações grandes, que foram no sábado e ontem, na quarta-feira, é que o número de vândalos aumentou muito. Acho que eles, eu não sei se houve uma combinação entre eles, olha as imagens aí, Cadu, ou vislumbraram uma possibilidade de aproveitar a multidão para fazer a baderna. Agora aumentou muito, porque um traço muito diferente desse protesto, da manifestação pacífica, é que desde o início, desde antes desse aumento da presença dos vândalos, as pessoas de bem estão querendo se separar dos vândalos, estão contra a violência, estão com gritos de guerra, contra a violência, estão fazendo uma espécie de cordões de isolamento nos locais para que os vândalos não entrem, só que no sábado e ontem aumentou demais a presença dessas pessoas que só querem brigar, que só querem causar baderna. Então acho que por isso que a gente teve tantos incidentes. Agora, é muito complexa a situação, né? É realmente difícil, porque tem gente de bem que sofreu com excessos da polícia. Isso ficou comprovado em imagens de diferentes formas. Em outros momentos, de fato, a polícia não foi tão severa como deveria contra os vândalos. Então, está muito complicado, né, Everton? Porque há uma diferença clara de gente de bem manifestando e gente que só quer confusão também ali aproveitando. E às vezes, por mais que haja essa separação, né, Edmara, é difícil de... Assim, por mais que haja alguma separação, não deixe de estar um tanto perto, não deixem de estar no mesmo local. É muita gente, então fica às vezes difícil mesmo de separar. Mas o problema maior é que a polícia, a gente vê, naturalmente, diante dos números de vândalos ontem pelas ruas, a polícia, com certeza, ela deteve vários. Mas aí a justiça libera os caras hoje. Esse é o grande problema. A manifestação do povo nas ruas passa por isso também. Mas passa por uma reforma penal. Eles só são liberados porque hoje as nossas leis permitem isso. Exatamente. Tanto que você vê que a maioria que foi presa é menor. Exatamente. O que acontece com o menor? Absolutamente nada. Então a reforma penal é que passa por isso aí. Ô, Dimari, chega a ser curioso que a maioria não só é menor, como a maioria tem 17 anos. Você olha assim, a idade mais comum de você ver é aquele pessoal que está quase fazendo 18, aí se tornariam imputáveis, né? Exatamente. Passíveis de punição, mas parece que é também uma coisa combinada, né? De grupos que têm um interesse. Gente, e vamos combinar. O que tem a ver com corrupção do país? O cara dá uma voadora em coisas privadas, né? O que isso tem a ver com manifestação? Não é nem do governo, não é nem do... que também não estaria certa a violência, mas dá uma voadora em gente que está lá com o seu ganha-pão, com o seu trabalho. Pelo amor de Deus, né? Eu acho estranho tudo isso acontecer, sabe? Os caras entrarem para dentro de uma loja, retirarem carros, caminhões, motocicletas, invadirem todas as lojas ali, ou boa parte delas, Antônio Carlos,
e tiveram tempo para tudo isso. Tiveram tempo para tudo isso. Né? E só não puseram fogo, não, né? Roubaram, levaram para casa, pegaram. Isso que eu não entendo, né? O que o Zé, dono daqui, ela tem a ver com isso? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, é uma brincadeira de mau gosto isso aí. Agora, a justiça precisa, de fato, segurar esses caras na cadeia, né? Porque são bandidos, cometeram crimes bárbaros, então esses caras deveriam ficar na cadeia. Daqui a pouco a gente fala mais disso, o Afonso também quer falar mais uma vez, mas está na hora de mudar o Brasil, não está? Está na hora de tirar esses baderneiros das ruas, esses vândalos, mas tudo isso você faz na boa, e faz com a camisa do Brasil também, claro, para mostrar seu patriotismo e conquistar o seu carro novo. Então, a hora é essa. Você que tem mais de 18 anos, pode comprar o seu carro por apenas R$ 299 mensais. É isso mesmo, menos de R$10 por dia. Compre agora mesmo, ligando para 3003-4443. 3003-4443. Se você tem um carro usado, pode inclusive entrar como lance. E olha que moleza, com o seu lance você pode diminuir ainda mais o valor da parcela, ou prazo, o período de pagamento. Só mesmo a Brasil para fazer isso por você, hein? Mas ligue agora, nesse minuto, e compre o seu sonho, realize o seu sonho. 3003-4443. Ainda não ligou? Por quê? Ligue agora, então fique sabendo que quem ligar agora e comprar um consórcio vai concorrer a prêmios de R$25 mil toda semana até o final do plano. Imagina você de carro novo, com R$25 mil na mão para gastar como quiser. Você não pode perder essa oportunidade. Ligue agora, 3003-4443. Seu Chevrolet novo, por menos de R$10 por dia, é só na Brasil. E os 10 primeiros que ligarem e comprarem um consórcio vão ganhar uma camisa do Brasil para torcer bonito nessa Copa das Confederações e também na Copa do Mundo do ano que vem. É a promoção da Brasil no 3003-4443. Além do futebol, você não vai deixar sua outra paixão para os 45 do segundo tempo, não é? Conquiste o seu novo carro agora. 3003-4443. É Chevrolet, é Brasil. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Afonso Celso Raso esteve na Copa de 50, acompanhou tudo e vai contar também sobre a Copa, sobre o Brasil, sobre seleção, sobre Felipão. Daqui a pouco na volta, aqui na tela da Band. Até já!